Bom dia, queridos. Bom dia para quem está entrando aí. Quem estiver chegando aí, avisa aí se o microfone está tudo normal. Está todo mundo me escutando direitinho. Bom dia para quem está chegando. Vamos esperar aquele minutinho para o pessoal entrar aí na sala. Comenta aí no chat aí se está todo mundo me escutando direitinho, se está chegando minha voz direito. Está tudo certo por aí. Hoje a gente vai fazer uma revisão respondendo questões de prismas que caem no SSA. Tá bom? Então, questões que envolvem prisma caíram no SSA. Vamos responder aí algumas questãozinhas. E ver aí como é que o SSA cobra de vocês o conteúdo, tá bom? Vamos aguardar aí. Cadê o restante do pessoal? Será que o pessoal tá dormindo? Deixa eu ver quem foi que já entrou na sala aí. Deixa eu ver. Arthur, Isabel. É, por enquanto só vocês, mas não tem bronca não. A gente conversa com vocês mesmo. Tem dor de cabeça não. Eu dou aula, se tiver um aluno só, eu já dou aula. Não tem bronca, tá bom? Então vamos lá. Acho que vocês já sabem já como é que funciona o processo, né? Na medida que tiverem alguma dúvida, é só falar no microfone ou no chat aí, tirando as dúvidas aí direitinho, ok? No final da aula, no finalzinho da aula, quando eu der tchau, eu sempre fico alguns minutinhos a mais, caso você ainda tenha alguma dúvida aí, é só falar também, ok? E para quem chegou agora aí, eu tinha comentado aí que a gente vai fazer uma revisão aí do SSA, respondendo questões de prismas, que caíram nos últimos SSAs dos anos aí, tá bom? É um detalhe interessante que aí nesse slide a gente vai ter todas as questões de prismas que caíram até hoje no SSA. Então é bom porque vocês vão ver como a UPE cobra esse estilo de questão aí para a gente trabalhar, ok? Então vocês vão ver aí como é que a UPE cobra aí, ok? Para quem está chegando aí, tá tudo ok? O som está chegando normal, tudo certinho? Beleza. Então vai lá, primeira questão aí. Questão 1 diz o seguinte: o engenheiro construiu uma piscina em formato de bloco retangular, a qual mede 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de profundidade. Após encher a piscina completamente, o engenheiro abriu um ralo que tem a capacidade de esvaziá-la à razão de 20 litros por minuto. Utilizando esse ralo, em quanto tempo o nível da água dessa piscina vai baixar em 10 centímetros? Então, veja, é uma questão bem interessante, né? Típico da UPE, é um enunciado curto, bem direto, né? Ou seja, dizendo o que é que ele quer, deixando bem claro aí o que ele está procurando aí como resposta aí das alternativas e que não tem tanta enrolação, né? Então é uma questão que dá para a gente responder com tranquilidade. Eu mesmo tenho o costume de dizer, a UPE ela não é um vestibular difícil, né? Pelo menos em matemática. Agora, ela é um vestibular daquele que ela, assim, ela é sincera. Ela joga um enunciado para você e por trás daquele enunciado está dizendo assim, ó, se vira. Já te dei todas as informações, o que eu quero é isso e acabou-se. Pronto, você se vire aí para chegar na solução. Então é uma questão boa para a gente responder aí, para a gente praticar bem, dá para revisar bem essa parte de prisma para a gente trabalhar. Lembrando que na nossa próxima aula, né, eu acho que já está a maioria aí, depois compartilhe, na nossa próxima aula a gente vai ver o assunto de pirâmides, tá bom? É o primeiro capítulo, no caso o capítulo 8 do livro 3, tá bom? Então vocês já podem, durante a semana, aí se organizando. E na próxima segunda-feira a gente vai iniciar o livro 3, capítulo 8. Aí tá aí. Outro detalhe também, para quem está chegando aí
nas nossas aulas aí recentemente, eu sempre disponibilizo essa aula da gente que a gente está trabalhando, eu sempre disponibilizo ela no meu canal do YouTube. Você pode rever essa aula aí e também pode refazer essas questões que a gente está trabalhando. Então é até bom, você bota pausa, tenta responder aí as questões, trabalhar. Chama atenção também sobre a atividade que eu passei sexta-feira de matemática fundamental e até agora somente uma pessoa fez, tá bom? Então tentem fazer lá no meu site, tá bom? Tá lá no Classroom o link, é só acessar o link lá e fazer a atividade 8 de matemática fundamental. Ok? Então vai lá. O engenheiro construiu essa piscina e deu essas dimensões aqui pra gente, né? Ó, então, deu as dimensões pra gente. Ixi, já começou, minha gente, tá? A voltar, vai e vem. Começou o vai e vem aqui dos slides aqui agora, né? Então, ó, disse que media 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de profundidade. E aí diz que encheu completamente, ó, encheu completamente a piscina. Aí ele quer saber, ó, ligou uma torneira de 20 litros por minuto. Então ligou uma torneira aí que tinha essa vazão, né? Então era 20 litros por minuto, ou seja, a cada 1 minuto descia 20 litros. Aí ele quer saber, ó, utilizando esse ralo, em quanto tempo o nível da água, então em quanto tempo o nível da água dessa piscina vai baixar em 10 centímetros. Então a gente tem duas situações. Temos a situação que a gente vai ter que saber o volume desse recipiente todo, tá bom? Então vamos saber o volume desse recipiente todo, que é essas dimensões aí, 4 metros e 1,5 metro. Então a gente vai saber esse volume todo, ou seja, o volume total. E depois a gente vai ver o volume quando diminui aí 10 centímetros. Saber quanto é que gasta quando diminui 10 centímetros. Então isso aqui é para o total. Então vou fazer para o total aqui. Vamos ver. O volume total ele é dado pelo produto das três dimensões, já que se trata de um bloco retangular, ou seja, um paralelepípedo, né? Então, quando falar bloco retangular, a gente já sabe que vai ser um paralelepípedo, tá bom? Então, 7 vezes 4 vezes 1,5. Okay? Quem está assistindo esse conteúdo aí, vendo aí, dizendo, eita, professor, ainda estou com dúvida, aí tu revisa as outras aulas da gente, tá bom? Essa é a aula 7.3, tu vê a partir da aula 7 em diante, dá uma revisada que você vai entender essa linguagem que a gente está falando aí, o que é paralelepípedo, o que é cada figurinha dessa. Então, vai lá. O volume total vai ser dado por 7 vezes 4 vezes 1,5. Calculem aí e digita aí no chat aí para eu ver que vocês estão acordados ou não a resposta desse produto aí. 7 vezes 4 vezes 1,5. Responda aí no chat aí. Deixa eu abrir o chat aqui para a gente ver aqui o valor. Pronto, está todo mundo respondendo aí? Tá bom? Beleza. Então, esse seria o valor total que a gente tem do... O valor total dessa piscina, né? Desse formato aí. 42, que vocês estão dizendo aí, né? Então, seria o valor... Cadê? Vem... Poxa, quer escrever, né? 42, agora. Pronto. Então, 42 o quê? Metros cúbicos. Então, isso seria o volume total que a gente tem referente a... Como é que eu posso falar? Referente à piscina total, tá bom? Então, a gente tem esse valor aí de 42 metros cúbicos. Agora, a gente vai calcular quanto seria se a altura, ou seja, não fosse 1,5 metro, né? Se a altura fosse 10 centímetros. Então, para 10 centímetros, a gente vai ter o seguinte: volume é igual a... O 7 vezes 4 permanece o mesmo. O que vai mudar só é a profundidade, tá bom? 10 centímetros. Só que 10 centímetros a gente vai colocar em metros, tá bom? Porque está tudo em metro. Então, vamos colocar em metro aqui 10 centímetros. 10 centímetros em metro é a mesma coisa que 0,01
1 metro. Então, multiplicar por 0,1. E aí a gente vai ter aí esse valor aí, 7 vezes 4 vezes 0,1. Né? Então, a gente vai encontrar 2,8 metros cúbicos. Tá bom? Então, isso é o volume de água que será necessário, né, para sair, que ele está dizendo aí, dessa piscina, por aquela razão lá, por aquele ralo, né, que tem essa razão de 20 litros por minuto. Então, agora a gente vai fazer só uma regrinha de 3. Ok? Então, vamos fazer uma regrinha de 3. 20 litros em 1 minuto. Aí agora, fazer a conversão de unidade aqui, para transformar metros cúbicos em litro, então é só você colocar em decímetros cúbicos, tá bom? Quem perdeu essa aula é só procurar lá no meu canal do YouTube, tem uma playlist voltada justamente para a turma de vocês, segundo ano, e tá lá a sequência bonitinha dos capítulos. Aí pega a aula de unidades de medida, parte 1 e parte 2, e a gente fala sobre essa mudança, né? Na verdade, essa de metros cúbicos vai estar na parte 2. Você pode olhar lá que eu mostro como converter rapidinho. Então, transformar em decímetro cúbico, né? De metro para decímetro é apenas uma casa. Porém, como está o cubo, a gente vai triplicar esse número de casas. Então, como era uma casa, 3 vezes 1, 3, então vai passar a ter 3 casas. Então, a vírgula vai andar 3 casas, e aí vai dar 2.800 decímetro cúbico, ou 2.800 litros. Tá bom? 2.800 litros. Vamos lá. Então, continuando aqui. Se achamos 2.800 litros, aqui é o meu x, a gente vai descobrir o tempo em minutos, equivalente a isso aí. Então, uma regra de 3 aí rápida, x vezes 20. 20 vezes x, que é igual a 2.800 vezes 1, que é o próprio 2.800. Ok? Para finalizar, x vai ser igual a 2.800 dividido por 20. Corta esse zero com esse zero. Quanto é 280 dividido por 2? Digita no chat aí. 280 dividido por 2. Deixa eu abrir o chat aqui para ver. Deixa ele aberto aqui. Ixi, maximizei aqui. Chega que tive um susto. Meu mouse está abençoado. Pronto, galera. Isso, 140. Né? Então, 140 minutos. Que foi o que a gente achou aí, 140 minutos. Aí agora vamos olhar as alternativas. 140 minutos, vamos pensar. Quantos minutos tem uma hora? Todo mundo sabe disso aí, não precisa nem explicar, né? Todo mundo sabe que em uma hora, a gente possui 60 minutos. Então vamos ver aí, dentro dos 140, quantos 60 minutos tem? Então vamos ver. 60 minutos mais 60 minutos já dá quanto? 120. Então eu já tenho 2 horas. Se uma hora tem 60 minutos, 2 horas tem 120 minutos. Veja que se eu for colocar para 3 horas, já passa de 140. Então, vou parar aqui. Então significa que 120 minutos é 2 horas. Então 140 minutos vai dar 2 horas e aí de 140 para 120 sobrou 20 minutos. Então 2 horas e 20 minutos. Qual é a alternativa que diz isso aí? Letra D de dado. Então vê que facilidade, que tranquilidade. Então veja que as questões do SSA não são todas difíceis assim como o pessoal fala. É uma questão boa, na minha opinião, uma questão considerada fácil. Ok? Então, uma questão considerada fácil. Alguma dúvida sobre essa questão aí, galera? Beleza. Então, vamos avançar aí. Questão 2. Né? A questão 2. Vê como é o pé. Por isso que eu acho lindas as questões do SSA. Porque, na minha opinião, não tem sinceridade melhor do que
essa instituição, não. Se você observar, não tem sinceridade melhor. Vê a pergunta. Qual é a capacidade em litros de uma cisterna que tem a forma da figura abaixo? Aí deu a figura e pronto. Nos bastidores dessa questão, o que ela está dizendo é, te dei todas as informações, te vira. Só quero que você encontre a capacidade em litros. Só quero que você encontre a capacidade em litros só. Qual é a capacidade? Então ele deixa bem claro isso para você, que ele quer a capacidade em litros. Em outras palavras, quando ele fala capacidade, então ele está querendo o volume. Pronto, acabou-se. É o que ele já quer. Então a pergunta é bem tranquila para a gente saber e descobrir sobre isso aí. Tá bom? Então vamos calcular o volume desse objeto aí, dessa figura aí, que a gente está vendo aí. Com alguns detalhes, né, interessante. Essa figura é um prisma, apesar de ele estar aí meio tortinho, mas a gente sabe que ele é um prisma. E a gente sabe que volume de prisma, a fórmula é dada por... Então, a fórmula é dada, deixa eu anotar aqui, volume de um prisma por área da base que multiplica a altura. Bom, a área da base, a gente pode ver que a base, é esse triângulozinho aqui, deitado, tá bom? Que tem hipotenusa igual a 10, isso aqui vale 8, e a gente precisa saber quem é esse lado aqui, porque esse lado vai ser, quando eu for calcular a área desse triângulo, eu vou calcular base vezes altura dividido por 2, porque esse triângulo, ele vai ter esse formato aqui, onde aqui é 10, aqui é 8, então precisa achar esse x, tá bom? Aí você pode aplicar Pitágoras ou lembrar da relação pitagórica, né? Então, 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, aqui dá 64, mais x ao quadrado. Então, eu tenho 64 vai negativo, 100 menos 64 dá 36, raiz de 36, 6. Então, achamos aí o valor de x, que é 6, tá bom? Então, sabendo que aí é 6, agora a gente pode calcular a área da base. A área da base é igual a 6 vezes 8 dividido por 2. 6 vezes 8 dá 48. 48 dividido por 2, 24. Então, o volume vai ser igual a 24, que é a área da base, e quem é a altura? 4. A altura é 4. Então, a gente vai ter 24 vezes 4. Então, teremos como resposta aí 96 metros cúbicos. Só que a questão quer em quê? Em litros. Em litros. Então, se ela quer em litros, é a mesma coisa que ela pedir em decímetro cúbico. Então, vamos converter aí. 96, a vírgula está aqui. Então, vai precisando dar 3 casas. Então, vai ficar 96.000 decímetro cúbico. Só que as alternativas aí tá tudo em potência de 10, tudo em notação científica. Então, da mesma forma, eu vou converter esse número agora em notação científica. Posso escrever esse número da seguinte forma: a vírgula está aqui, ela agora vai voltar até um número que seja entre 10, ou melhor, entre 1 e 10. Tá bom? Então, essa vírgula vai até aqui. Então, andou 1, 2, 3, 4 casas. Então, 9,6 vezes 10. E como foi 4 casas, eu coloco o número 4 aqui. Ok? E continua sendo decímetro cúbico, que isso é a mesma coisa que litros. E aí a gente tem a nossa resposta aí. Letra D de dado. Deixa eu ver aqui, parece que alguém está com alguma dúvida. Isso mesmo, para mim era alguma dúvida. Letra D. Bom, parabéns. Então veja, questão boa, maravilhosa, né, para a gente responder. Então é uma questão muito boa mesmo. Veja que a UPE ela não costuma dificultar tanto quando o assunto é prisma. Quando o conteúdo é prisma, não tem tanta dificuldade assim. Vamos ver mais uma? Vamos avançar aí para mais uma.
Acredito que ninguém vai entrar mais na sala. Eu vou fechar a sala aqui agora. Tá bom? Deixar a sala aqui bloqueada. Para ficar só nós aqui. Então vai lá. Qual é aproximadamente a medida da área do hexágono regular obtido ao seccionarmos um cubo de aresta 4 cm por um plano que contém os pontos médios de 6 arestas opostas, 2 a 2, conforme apresentado na figura ao lado? Vê? Ele quer saber qual aproximadamente, né, a medida dessa área aí, desse hexágono que está pintadinho aí. Ele diz que a aresta do cubo é 4. E diz que o hexágono, né, ele fala aqui, ó, que o hexágono contém os pontos médios, ou seja, cada vértice desse aqui é o ponto médio das arestas. Né? Então, bate na metade da aresta. E ainda deu essa informação, o que tiver de raiz de 3, a gente substituir por 1,7. Ok? Então, vamos usar a nossa lousa aí, porque eu acredito que não vai dar tempo, ou não vai ter espaço, né? Para a gente resolver aí. Okay? Então, vamos lá. Vamos calcular a área aí desse objeto que a gente tem aí. Deixa eu alterar a cor aqui. Vou botar a cor, deixa vermelha primeiro, só para eu anotar aqui. Então, esse ponto aqui é o ponto médio. Se tudo isso aqui é 4, então significa para a gente que aqui é 2, aqui é 2, né? E por aí vai, nesses pontos aí que a gente tem aí. Tá bom? 2, 2, ó. Ok? 2, eu não vou colocar mais o resto do 2 para não ficar muito doido aí, endoidar. Tá bom? Então significa isso aí para a gente. Deixa eu colocar a cor branca aqui para a gente trabalhar no quadro. Então, para encontrar a área desse objeto, eu preciso saber o lado. Por quê? A área de hexágono é dado por 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, eu preciso saber esse lado daqui, saber esse valor daqui. Então, eu preciso encontrar esse valor daqui, que eu vou chamar de x. O valor aqui, x. Observa que esse triângulo é um triângulo, ó, um triângulo retângulo. Lado 2, 2, e aqui é o x que a gente está querendo encontrar. Né? Então, observa que é bem fácil encontrar esse x aí. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 mais 4, que dá 8, né? X vai ser igual a raiz de 8. Portanto, o x vai ser igual a raiz de 4 vezes 2. Então, raiz de 4 é 2. E raiz de 2 permanece porque não tem a raiz. Então, isso aqui é o valor do x, o valor do lado, 2 raiz de 2. Então, basta a gente substituir aqui, ó. 2 raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Ok? Então, a área do hexágono é dado por 6 vezes. Vamos lá. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Vezes a raiz de 3, que a questão deu, disse que era 1,7 aproximadamente. Tudo isso dividido por 4. Corta esse 4 com esse 4. Daí só sobrou para a gente 6 que multiplica 2 que multiplica 1,7. Então a área do hexágono vai ser o produto desses 3 valores aí. 6 que multiplica 2 que multiplica 1,7. Daí a gente tem como resultado 20,4. Ok? Então esse seria o resultado aí, 20,4. Vamos voltar aqui para a gente ver se tem alternativa aí. Voltar aí então, ó. Ele diz conforme na figura, quer saber aí qual seria aí. E outra, né, outro detalhe que ele disse aqui para a gente, ó, é que ele quer aproximadamente. Então, se ele quer aproximadamente, a nossa resposta aqui, deixa eu mudar a cor aqui para marcar, a nossa resposta aqui é 20. Tá bom? Então, 20 seria a nossa resposta aí, já que o resultado foi 20,4, para mais próximo do 20. Ok?
Alguma dúvida quanto a essa questão, galera? Alguma dúvida quanto à questão? Alguma dúvida aí? Não, né? Então vamos avançar aí. Acredito que vocês estão gostando, né? O conteúdo não é tão difícil, não, né? Como eu tinha dito a vocês, o conteúdo é bem tranquilo. Então vamos aí para a questão 4, né? Questão 4. Então vamos lá. A questão diz o seguinte para a gente aí. Puxa, avancei demais. Lá vai eu minhas conversas aqui. Pronto, agora. Então, a questão diz: foram colocadas esferas de raio de 5 centímetros de um aquário, dentro de um aquário, que tem o formato de um paralelepípedo de 1,25 metros de largura. Então, deixa eu ir anotando aqui as dimensões que ele deu para a gente. Então, ele disse que tinha 5 centímetros. Ah, não, ali as esferas, né? Então, cada esfera dessa aí, deixa eu fazer um esboço delas aqui, tem de raio 5 centímetros de raio. E dentro desse paralelepípedo que tinha 2 metros, 1,5 e 1 metro de altura. Está aqui a altura. 1 metro de altura. Cheio de água, ocupando sua capacidade máxima. Aproximadamente, quantas esferas terão que ser colocadas dentro desse aquário para que 10% do volume contido no seu interior seja derramado? Então, vê a situação. Ele quer saber, aproximadamente, né? Quantas esferas dessa a gente vai colocar, quantas bolinhas dessa, para que o 10% do volume seja derramado. Esse adote π igual a 3, por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é saber quanto de volume, já que ele está cheio, quanto de volume de água total tem nesse reservatório aí. Então, vai lá. Vamos calcular aí quanto de volume a gente tem. O volume total vai ser dado pelo produto das três dimensões, 1,5 vezes 2 vezes 1. Tá bom? Então, vamos multiplicar aí. E outro detalhe, não é 1,5 não, é 1,25. Agora que eu olhei aqui, a gente ia errar a conta. Então, 1,25, deixa eu apagar aqui. 1,25. Ok? Então, multiplicar aí. 1,25 vezes 2 vezes 1. Então, a gente vai encontrar 2,5 metro cúbico. 2,5 metro cúbico. Isso é o volume total. Aí ele disse, ó, eu quero colocar as esferas, e quando eu colocar as esferas, eu quero que derrame 10%. Então eu vou saber quanto é 10% desse volume aí. E para quem não lembra aí porcentagem, a gente vai ver depois, vai ter aula de porcentagem em matemática fundamental. Mas para quem não lembra, eu recordo. Se eu quero 10% de, aí no caso, como é do volume, então de 2,5, então eu vou pegar 10%, vou escrever dessa forma, 10 sobre 100. O de eu transformo em vezes e o 2,5 permanece. Beleza? Aí é só fazer a continha. Okay? Você pode cortar aqui 0 com 0. Tá bom? Você corta aí o 0 com 0. Você agora vai fazer 1 vezes 2,5, 2,5. E 2,5 dividido por 10. Né? Então, 2,5 dividido por 10, você vai encontrar 0,25. Beleza? Então, isso aqui equivale a 10% do volume. 10% desse volume. Então, o que quer dizer? Eu vou colocar uma quantidade de bolinha que tenha esse volume aí, 0,25 metros cúbicos. Então, agora eu vou para a lousa e a gente vai ver quanto, para ter mais um espaço aqui, vamos ver aí quanto de bolinhas a gente tem. Então, a questão disse para a gente o seguinte, disse que as bolinhas, elas tinham de raio, né? Deixa eu alterar a cor aqui. Então, as bolinhas, elas tinham de raio o seguinte, tinha
o raio igual a 5 centímetros. Isso em metros é a mesma coisa que 0,05 metros. Ok? Então, 5 centímetros é a mesma coisa que 0,05 metros. Então, vai lá. Uma bolinha só, somente uma bolinha, a gente vai obter, somente uma bolinha, a gente vai obter um volume igual a quanto? Bom, volume de esfera. Vocês não viram ainda, a gente vai ver esse assunto, mas a fórmula do volume de esfera é 4/3 de πr ao cubo. Tá bom? Então, esse é o volume da esfera. 4/3 de πr ao cubo. Não precisa se preocupar com essa fórmula agora não. Vocês vão ver isso depois. Tá bom? Então, depois vocês vão ver isso. E aí, a gente agora só vai substituir. A questão diz que considere π igual a 3, não foi? Então, volume da esfera vai ser igual. Então, volume da esfera vai ser igual a 4/3. Π, ele disse que era para considerar igual a 3. E o raio é o que a gente tem aí. 0,05 ao cubo. Tá bom? Então, seria o raio. Ok? Aí vai lá. Vamos calcular aí. Esse 3 corta com esse 3 de baixo, para facilitar. Daí sobrou para a gente volume igual a 4 vezes 0,05 ao cubo. Vai dar 0,05 ao cubo, 0,5 vezes 0,05, vai dar 0,00125. 0,00125. Isso multiplicado por 4, a gente vai obter isso aqui. Volume igual a 0,005 metros cúbicos. Beleza? Então, a gente achou aí 0,05 metros cúbicos. O volume que a gente tinha encontrado anteriormente, se você observar aí, né, anteriormente a gente encontrou quanto de volume? Qual era os 10% lá de volume que a gente encontrou? Então, os 10% que a gente tinha encontrado antes era de 0,25 metros cúbicos. Aí basta agora eu saber a quantidade de bolinhas fazendo essa divisão. 0,25 dividido por 0,005. Fazendo essa divisão aí a gente vai obter a quantidade de bolinhas que eu vou colocar e vai derramar justamente 10% da água do aquário. Tá bom? Então, deixa eu fazer a divisão. 0,25 dividido por 0,005. Okay? Então, isso aqui vai me dar 500 bolinhas. Bom, vamos voltar aí o slide para a gente marcar a alternativa. Ok? Então, a resposta aí, letra E. Beleza? Volta aí para quem estava anotando o cálculo. Né? Então, tranquilo até aí? Alguma dúvida? Posso avançar? Vamos lá. Vamos avançar aí. Questão 5. Tá bom? Então, a questão 5 ele diz aí: o sólido representado a seguir foi obtido acoplando-se um prisma triangular reto de 4 centímetros de altura a um paralelepípedo reto de dimensões 4 centímetros, 4 e 2, conforme a figura. Então, como está na figurinha aí, as dimensões que ele deu aí. Se M é o ponto médio da aresta do paralelepípedo, então ó, o M é o ponto médio, então esse ponto aqui ó, é o ponto médio, então o que significa? Se tudo é 4, então significa que eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Qual é a área total da superfície do referido sólido? Então, eu quero saber a área total disso aqui. Tá bom? Então, a área total desse sólido aí. Vamos resolver? Vamos lá, com calma. Primeiro, vamos resolver a área total do paralelepípedo embaixo. Porque a área total de um paralelepípedo é 2 vezes
AC mais AB mais BC. Quem é esse A, quem é esse B, quem é esse C aqui? Ó? A, B, C. Tá bom? Então, a área total vai ser dado por 2 vezes, aí 4 vezes 2, mais 4 vezes 4, mais 4 vezes 2. Tá bom? Então, a gente vai ter aí 8, deixa eu colocar aqui. A área total é igual a 2 vezes 8, mais 16, mais 8. Tá bom? Então, 8 mais 16, mais 8, é igual a 32. E 2 vezes 32 é igual a 64. Então, isso é a área total desse danadinho aqui. Tá bom? Aí, o que é que vai acontecer? Vamos calcular a área total do de cima. Vamos calcular a área total do de cima. A área total do de cima vai ser a área de cada face dessa aí. Só vai ter um detalhe aí que a gente tem que prestar atenção. Né? Ah, não, mas ele só quer... Cadê? Qual é a área total do referido? Só 10? Não, mas é isso mesmo. Aí a gente tem que prestar atenção que o de cima ele é um prisma triangular, porém ele é um prisma triangular irregular. A base é um triângulo retângulo. Tá bom? Então, como a base é um triângulo retângulo, a gente vai ter que calcular por etapas. Ok? Então, a gente vai calcular por etapas. Ele disse aí que esse prisma triangular reto tem 4 centímetros de altura. Então, aqui é 4. Ó. Isso aqui é 4. A altura dele aqui. Então, a gente vai ter que calcular essas dimensões com calma, tá bom? A área total dele aqui vai ser um pouquinho maior. Vou para a lousa para a gente calcular a área total dele com mais espaço aqui. Ok? Então, vai lá. A área total desse danado. Lembrando que aqui é 2, aqui é 4, tá bom? Aqui também é 4 e por aí vai. Então, vamos lá. Vamos calcular as dimensões dele aí. Tenho logo na base um triângulo retângulo de dimensões 2 e 4. Vou calcular logo essa hipotenusa aqui. Para que vai servir essa hipotenusa? Para calcular a área do retângulo aqui. Grandão. Então, essa hipotenusa aqui, esse x, vai ser encontrado a partir dessa fórmula. X, que é o teorema de Pitágoras. X ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 16 mais 4. Então, x ao quadrado é igual a raiz, ou melhor, igual a 20, que isso é igual a raiz de 20. E a raiz de 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5. E a questão deu para a gente a raiz de 5, né? Deixa eu só conferir aqui. Disse que é para a gente aproximar aproximadamente 2,2 aqui. Então, aproximadamente 2,2. Ok? Então, vamos voltar aí para a lousa e vamos continuar aí o processo. Então, x vai ser igual a 2 vezes 2,2 e isso é igual a 4,4. Então, a gente achou aí esse valor daqui, 4,4. Pronto. Daí a gente consegue sair e calcular a área agora. Vamos lá. A área da base vai ser dada pela área do triângulo aqui. Então, 2 vezes 4, então, base vezes altura, dividido por 2. Corta 2 com 2, então a área da base é 4. Lembrando que como a gente tem base, porque como é um prisma, então a área total vai ser 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Ok? Só que agora a área lateral, a gente não pode usar aquela formulazinha. E aí você pode dizer, mas por quê, professor? Porque a gente tem um prisma diferente. Porém, se você utilizar a formulazinha que eu dei no assunto, que é a área lateral é dado por perímetro da base multiplicado pela altura, aí você acerta, tá bom? Porque quando abrir aí vai dar um grande retângulo. E a gente vai ter como perímetro da base a soma, né? Vai ser 2 mais 4 mais 4,4. Beleza? Né? 4,4. Se caso cair aí, se caso cair aqui a conexão, minha gente, vocês entram no mesmo link, tá bom? Então, 4,4 somou mais não, vezes, mito eu,
vezes 4 de altura, que a altura é 4. Ok? Então, 2 mais 4 mais 4,4 vai dar 10,4. Vezes 4, 41,6. Deixa o pessoal entrar aí de volta. Tá bom? Deixa só o pessoal entrar de volta aí para a gente recomeçar aí, tá bom? Pessoal entrando aí. Deixa eu avisar a galera aqui. Então, pessoal, para a gente finalizar a questão, aí você vem aqui. A área lateral já é 41,6. Agora a gente vai pegar essa área daqui, que é a área total, e vamos calcular. A área total do prisma lá vai ser igual a 2 vezes a área da base, que é 4, mais a área lateral, que é 41,6. E continuando, 2 vezes 4, 8, mais 41,6. Então a área total vai ser igual a 49,6. Então achamos aí as duas áreas totais. Né? Como achamos as duas áreas totais, como a gente achou aí as duas áreas totais, agora a gente tem que observar o seguinte: quando eu somar as duas áreas, eu tenho que lembrar que eu repeti duas áreas aqui, duas áreas da base, tanto embaixo quanto em cima. Né? Então, quando eu for somar aqui, para calcular a área total, que vai ser 64 mais... quanto foi lá? Deixa eu lembrar aqui. Que eu tinha anotado. Foi 49,6. Okay? Então, 49,6. E aí eu volto, né? E somo aqui. Então, quando eu faço isso, 64 mais 49,6, a área total vai ser igual à soma aí. Então dá 64 mais 49,6 dá 113,6. Porém, você vê, não tem alternativa, porque eu tenho que retirar duas áreas dessa aqui. Cada área dessa aqui a gente já viu que era 4, então eu tenho que tirar 8. Tá bom? Então 113 menos 8, porque está repetindo. Ó. Pertence tanto aqui quanto embaixo. Tá bom? Então 113 menos 8. E aí a gente vai obter 105,6. Ok? Como resposta aí, letra C. Tranquilo, galera? Então, ó, muito obrigado, né, pela aula de hoje, ok? Agradeço bastante, foi um prazer estar com vocês e até a próxima.